Eu queria perguntar o que são plantas coberturas. Certo. Plantas de cobertura, como o próprio nome diz, são plantas que servem para trazer essa cobertura para o solo, né? Para não deixar o solo totalmente descoberto. E as plantas de coberturas, elas já são utilizadas há muitos anos, né? A utilização delas na agricultura é algo milenar. Mas que durante muito tempo na agricultura brasileira não estava sendo utilizada, não estava sendo implementada nas áreas agrícolas. E de tempos agora, desde ali de 2016, 2017, tem surgido muitas empresas e mais pesquisas a respeito das plantas de cobertura. Então já tem se visto muitos benefícios, tem muitas pesquisas, muitos estudos conduzidos e mostrando a importância das plantas de cobertura para o solo. Por exemplo, no maior aporte de matéria orgânica e carbono do solo, para uma menor temperatura desse solo. Então, quando a gente tem essa cobertura vegetal, o solo tende a ficar mais resfriado, então isso facilita a germinação de sementes, né, a emergência dessas sementes. Por exemplo, as plantas de cobertura também são importantes para controlar algumas pragas, né, algumas de solo, por exemplo, como os nematóides. Então, assim, elas têm várias funções que a gente fala, né, e elas auxiliam as funções do solo, que é manter um solo mais produtivo, mais agregado e bem estruturado. Marielle, pensando em massa e conservação, qual tipo de cobertura deve usar? Tá. Então a gente tem um portfólio muito grande de plantas de cobertura. A gente tem as gramíneas, temos as leguminosas. Então, se a gente for pensar que o produtor precisa de massa, né, para deixar sobre o solo, para fazer uma boa cobertura do solo, de preferência as gramíneas, porque elas demoram mais para se decompor comparado às leguminosas. E se a gente for pensar em conservação, então o solo sempre tem que estar coberto, ele sempre tem que estar com uma cobertura vegetal. Então as plantas de cobertura são excelentes para isso, né? Elas fazem esse papel. E a gente tem que pensar o seguinte: quando que eu vou cultivar essas plantas de cobertura? Quando que eu vou fazer a semeadura delas? Existem plantas de cobertura que são para outono e inverno, e existem plantas de cobertura que são para primavera e verão. Então a gente tem, através dos portfólios, olhar qual planta de cobertura a gente deve plantar nesses períodos. Porque vai ter plantas que vão se decompor muito mais rápido no verão, então a gente precisa de plantas adaptadas ao verão para aguentar essa decomposição mais acelerada. E se a gente for pensar em plantas de cobertura para o inverno, são plantas que conseguem ficar por mais tempo, mas que não tolerariam, por exemplo, alta umidade e altas temperaturas, que é o que acontece no verão. Marielle, qual a importância das plantas de cobertura? Tá, as plantas de cobertura têm fundamental importância, aí, principalmente para o solo, né, quando a gente pensa em conservação do solo. Então, elas são cultivadas para aumentar a fertilidade do solo, então elas são utilizadas como adubos verdes, que a gente chama, né? Então, a gente pode cultivar as plantas de cobertura, incorporar elas no solo, então elas vão aumentar os nutrientes do solo. Então, por exemplo, uma soja que vier depois, um milho que vier depois, consegue aproveitar esses nutrientes. Então, a fertilidade é essencial. Essa planta de cobertura vai se decompor no solo, então o sistema radicular vai se decompor, a sua palhada vai se decompor, isso vai melhorar os teores e o aporte de matéria orgânica do solo e consequentemente, o teor de carbono no solo. Esse carbono deixa de ir para a atmosfera e deixa de contribuir para o aquecimento global, né, para o efeito estufa, e ele vai ficar armazenado no solo. As plantas de cobertura têm bastante importância nisso também. Como eu comentei, né, as plantas de cobertura também são muito importantes para manter o solo mais resfriado, não com altas temperaturas. Isso pode prejudicar a germinação de sementes, a emergência das plântulas. As plantas de cobertura podem aumentar a porosidade do solo, então com isso o ar circula melhor, então as raízes respiram melhor, fazem trocas gasosas de forma mais positiva. E as plantas de cobertura também são importantes porque elas são muito profundas, o sistema radicular é muito profundo. Então, com isso, a água consegue infiltrar melhor nesse solo e a planta que vier depois, o milho, uma soja, consegue absorver essa água que está em profundidade ali no solo. Como que as plantas de cobertura podem influenciar na descomposição do solo? Elas são muito importantes nessa função, né? Inclusive, tem alguns estudos que já estão chamando as plantas de cobertura de biosubsoladores. Porque algumas plantas de cobertura têm um sistema radicular bem agressivo e podem crescer em camadas muito profundas do solo. Então, se o proprietário, né, ele tem uma área que está sofrendo muita compactação do solo, ele pode, por exemplo, fazer a utilização de uma planta de cobertura que é muito utilizada para isso, que é o nabo forrageiro. O nabo forrageiro tem um sistema radicular bem agressivo, que ele consegue descompactar as camadas compactadas do solo, e
com isso abrir os bioporos, que a gente chama, né? Os bioporos é onde a água consegue circular e penetrar no solo com mais facilidade. Então, sim, as plantas de cobertura, por serem mais rústicas, né, e terem um sistema radicular bem agressivo, que podem chegar até mais de 2 metros de profundidade, podem auxiliar na descompactação do solo. E além da fixação do nitrogênio, quais outros benefícios da planta de cobertura? As plantas de cobertura têm muitos benefícios, né? Então, por exemplo, as leguminosas têm essa potencialidade, né, de agregar ali o nitrogênio do solo, né? Porque elas fazem uma simbiose com as bactérias do solo. Então, essas bactérias oferecem nitrogênio para a planta, em compensação, a planta oferece, por exemplo, carbono para as bactérias, né? E além da fixação de nitrogênio no solo, por meio das, por exemplo, a leguminosa, a crotalária, as leguminosas também são importantes para poder controlar nematóides do solo, né? Então, se a área tem muitos problemas com nematóides, o produtor está tendo muito problema, ele pode fazer o uso, por exemplo, das crotalárias, que são, por excelência, plantas que ajudam muito, auxiliam muito na redução da população de nematóides do solo. Além disso, o aporte de matéria orgânica e de outros nutrientes também. Essas plantas, afinal de contas, vão acabar se decompondo do solo. E elas possuem na sua estrutura todos os nutrientes de planta: cálcio, magnésio, fósforo, potássio. Então, não só o nitrogênio elas vão fixar, mas elas também podem acrescentar esses outros nutrientes que são super importantes, tanto para o solo, né, para ficarem ali no solo e abastecer o solo, mas também para as plantas poderem utilizar e absorver esses nutrientes. Maria, qual a importância das plantas de cobertura para o controle da erosão do solo? Tá, as plantas de cobertura são muito importantes porque elas ficam, né, elas fazem essa cobertura vegetal sobre o solo e com isso a água da chuva, por exemplo, não tem um impacto direto no solo. Então essas plantas elas acabam sendo um amortecedor, né, das gotas de chuva. Então, em vez dessa gota cair diretamente no solo e desagregar o solo, desagregar os agregados do solo, a planta de cobertura faz essa interceptação das gotas de chuva. Então, com isso, tem uma menor enxurrada, né, de água que vai passar por esse solo e vai deixar de levar o solo, porque ele está coberto, afinal de contas, pelas plantas de cobertura. E também as plantas de cobertura, por auxiliar, por aumentar os teores de carbono no solo, elas melhoram a agregação do solo. O solo mais agregado é um solo que sofre menos com a erosão. É um solo que infiltra mais água, então é um solo que vai deixar de ser levado pelas enxurradas da erosão hídrica, por exemplo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Aí, vai. 1, 2, 3. Maria, qual a importância das plantas de cobertura para o controle da erosão do solo? Uma fala, não é fácil aí. Camisa ninguém tira. Camisa ninguém tira. Graças a Deus, rapaz, parece uma lona. Ô, liquidinho, hein? Vamos lá, bora. Bora.